Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos falar de um tipo especial de material que tem grandes chances de revolucionar a indústria e a tecnologia. Vamos falar hoje sobre os supercondutores. Já vimos aqui no canal que a teoria dos elétrons livres de Sommerfeld explica o comportamento dos elétrons livres em um condutor, e através da teoria de bandas, podemos classificar os materiais em três tipos principais: os isolantes, os semicondutores e os condutores. E falamos bastante dos semicondutores no vídeo sobre os LEDs. Mas existe um quarto tipo de material, encontrado apenas em condições bem específicas: os supercondutores. Os supercondutores foram encontrados pela primeira vez em 1911 por Heike Onnes, quando ele resfriou o mercúrio a temperaturas próximas do zero absoluto e verificou que a resistência elétrica tendia a zero. Décadas mais tarde, o fenômeno da supercondutividade foi explicado pela teoria BCS, formulada por Barden, Cooper e Schrieffer, e também pela teoria Ginzburg-Landau, cada qual adotando uma abordagem diferente. Pela teoria de Ginzburg-Landau, podemos separar os supercondutores em dois tipos diferentes, o tipo 1 e o tipo 2. Vou comentar a diferença entre eles mais à frente. Mas o que é um supercondutor? Tudo depende da temperatura. Alguns materiais, quando resfriados abaixo de uma temperatura crítica, exibem o comportamento de um supercondutor ou condutor perfeito, isto é, a sua resistência elétrica é zero, de modo que uma corrente elétrica pode fluir com facilidade e até mesmo de forma espontânea. Mas o que causa esse fenômeno? Para responder essa pergunta, precisamos mergulhar na teoria BCS. O princípio básico está nos pares de Cooper. Um elétron se movendo pela rede cristalina atrai os íons positivos ao seu redor, criando uma densidade de carga positiva em torno de si, o que faz com que ele interaja com outros elétrons. E os dois elétrons formam uma conexão, ficam ligados, formando o chamado par de Cooper. Os dois elétrons estão emaranhados. Isso significa que o que acontecer com um acontecerá com o outro. Ou seja, são dois elétrons que se comportam como um elétron. Mais tarde, a teoria BCS mostrou que não são apenas dois elétrons que acabam se ligando, mas vários elétrons, formando um condensado. Esses elétrons se movem em conjunto, o que resulta na supercondutividade. Mas a ligação entre esses elétrons é muito fraca e ocorre a longa distância, o que implica que isso só é possível a uma temperatura realmente muito baixa. Agora vamos a algumas características dos supercondutores. Não é todo material que possui a capacidade de se tornar um supercondutor. Os supercondutores do tipo 1 geralmente são feitos de cristais de metais puros, como o alumínio ou o mercúrio. Já os de tipo 2 são feitos de ligas metálicas ou óxidos cerâmicos, como é o caso da liga de nióbio-titânio. Vimos em vídeos passados que condutores possuem elétrons livres, que se movimentam aleatoriamente pelo material e colidem com os átomos do material, e são essas colisões que resultam na resistência elétrica. Se aumentarmos a temperatura, os átomos vibram mais vigorosamente e mais colisões ocorrem.
Então, a resistividade elétrica de um condutor aumenta com a temperatura. Então, num condutor comum, sempre haverá resistência elétrica. Já num supercondutor, abaixo de uma temperatura crítica, a resistividade elétrica é zero. E acima da temperatura crítica, há uma quebra do comportamento supercondutor e o material volta a se comportar como um condutor comum. Então, a temperatura crítica é uma fronteira do comportamento supercondutor. Outra fronteira é o campo magnético crítico. Se pegarmos um material supercondutor que está numa temperatura menor que a temperatura crítica e colocarmos ele num campo magnético que é menor que um campo magnético crítico, o material comporta-se como supercondutor. Já se colocarmos um campo magnético muito intenso, maior do que o campo crítico, então rompemos com o comportamento de supercondutor. Então temos a fronteira do comportamento do supercondutor. O material será supercondutor se estiver numa temperatura menor do que a temperatura crítica e num campo magnético menor que o campo magnético crítico. Na tabela estão os campos críticos e a temperatura crítica de alguns materiais supercondutores. Os supercondutores do tipo 2 rompem um pouco essa fronteira do campo crítico. Se aumentarmos o campo magnético um pouco além do campo crítico, um supercondutor do tipo 2 ainda manterá alguns comportamentos de supercondutor e estará num estado chamado de estado misturado. Por falar em campo magnético, vamos falar o que acontece quando expomos um supercondutor a um campo magnético menor do que o campo crítico. Nos supercondutores do tipo 1, ocorre o chamado efeito Meissner, onde o supercondutor repele completamente o campo magnético do seu interior. Isso ocorre porque o campo magnético induz no material uma corrente chamada de corrente parasita. E essa corrente, por sua vez, gera um campo magnético de mesma intensidade, mas em sentido oposto ao campo externo. Então, os dois campos se anulam no interior do material. Mas isso não é verdade para os supercondutores do tipo 2, onde alguns filamentos do campo magnético podem passar pelo interior do material. Isso é denotado em inglês como flux spinning, e é o que gera a levitação magnética em supercondutores. Mas isso só ocorre em supercondutores do tipo 2. Os supercondutores prometem revolucionar a indústria e a tecnologia. Um dos principais problemas da transmissão de energia elétrica é a perda de potência por causa da resistência elétrica. E quanto mais comprido o fio, maior é a resistência elétrica, fazendo com que seja um verdadeiro desafio enviar energia elétrica a lugares muito distantes. Como a resistência elétrica de um supercondutor é igual a zero, isso implica que não há perda de energia, e a mínima tensão que colocarmos já é o suficiente para iniciar uma corrente elétrica. Então podemos transportar a energia elétrica de modo mais eficiente e a lugares mais distantes, o que deixaria a conta de luz cada vez mais barata. Com a capacidade de gerarmos correntes elétricas maiores e sem perda de energia, podemos também construir eletroímãs mais potentes, e alguns ímãs de supercondutores já são usados em máquinas de ressonância magnética. E os supercondutores do tipo 2, devido ao fenômeno do flux spinning, podem ser usados para a levitação magnética de trens e outros veículos, como o que ocorre nos trens magleves. Porém, há um problema. A temperatura crítica é muito baixa, poucas dezenas de kelvins. Mesmo os supercondutores de alta temperatura chegam a pouco mais de uma centena de kelvins, o que é muito abaixo da temperatura ambiente.
Então, o desafio da ciência nessa questão é descobrir como replicar a supercondutividade em temperaturas ambientes. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.